o ministro das Relações Exteriores, o Israel Katz, que fez ali a declaração até que o Lula é persona não grata agora lá em Israel e exigiu desculpas do presidente brasileiro. Quero dizer aqui que as palavras do presidente do Brasil, Lula, não são verdade. Comparando a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, as ações de Hitler e dos nazistas que assassinaram e massacraram judeus. É absurdo, vergonhoso e um ataque antissemita grave contra o povo judeu e o Estado de Israel. E gostaria de transmitir ao presidente, em meu nome e em nome dos cidadãos do Estado de Israel, que não o perdoaremos. Ele é uma persona não grata no Estado de Israel, enquanto ele não voltar atrás e pedir desculpas pelas palavras que disse. Pois é, outro que se pronunciou foi o porta-voz do governo israelense, o Eloy Levy, que fez aí uma dura crítica ao presidente Lula, também em pronunciamento nesta segunda-feira. Vamos ver. Brazilian president was declared persona non grata today by the Israeli MFA. Is it an unprecedented move for Israel to declare a president of a foreign country a persona non grata? And can you please comment on the meaning of this move? That's a very good question. I'm not aware of specific precedent. I would refer your question to the Ministry of Foreign Affairs. Of course, there is nothing more disgraceful than the desecration of the memory of the 6 million Jews murdered in the hostages in an attempt to shield the perpetrators of an actual act of genocide, the Hamas death squads that burned whole families alive, incinerated them and reduced them to human ash on October 7th. We will not tolerate any world leaders trying to give Hamas political or legal cover, and we certainly will not tolerate any world leaders attempting to shield the genocidal Hamas war criminals by desecrating the memory of the 6 million Jews murdered in the Holocaust. Pois é, falou firme ali, Lobauer. Ao que consta, nunca um presidente brasileiro passou por isso, né? E nem Israel fez isso a um líder de uma nação estrangeira. Como é que você acompanhou aí? Olha, eu acho, primeiro eu queria modestamente, como bisneto de uma alemã judia que foi assassinada em Auschwitz e neto de uma judia que sobreviveu e veio para o Brasil, e por isso que eu estou aqui falando, pedir desculpas como cidadão para o povo de Israel, e se eu puder incorporar um pouco dessas desculpas que acho que dezenas de milhões de brasileiros gostariam de manifestar, estou fazendo aqui. Mas eu quero te contar uma história, contar a vocês, meus amigos aqui, uma história que eu vivi. Uma das vantagens de ficar velho é que você tem história para contar que você estava lá e viu. Não é que te contaram, você leu. Em outubro de 2003, eu estava em Miami, nas negociações da ALCA, da Área de Comércio das Américas. E estavam lá os ministros Furlan, do Ministério do Comércio, o ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, e o ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores. Governo Lula 1. Lula 1. O Lula tinha acabado de ser eleito, primeiro ano de governo, mas faz 20 anos atrás. E ali houve um clash entre os interesses dentro do governo. Quem seria o responsável pela política comercial brasileira? Havia Roberto Rodrigues e Furlan de um lado e Celso Amorim do outro. Um queria levar a ALCA para o fim e os outros dois queriam transformar a ALCA num processo de integração regional de interesse nacional. O resultado foi que a decisão do presidente da República foi levada para Brasília e o presidente da República decidiu que a partir daquele momento a política externa e a política comercial brasileiras andariam juntas sob o comando de um senhor chamado Celso Amorim. E a partir daí, o seu ASECLE número 2 era um diplomata chamado Samuel Pinheiro Guimarães, falecido alguns meses atrás, que foi quem fez o trabalho do dia a dia do Itamaraty. E o Itamaraty, que é uma instituição centenária, que tinha uma tradição de neutralidade, de competência, de política de Estado, foi transformado em outra coisa que é o que é hoje, uma coisa muito pior, diga-se de passagem, desde esse momento. Não foi ontem, não foi há 2 anos atrás, foi há 20 anos atrás. E a política externa brasileira passou a dominar a política comercial. O Brasil não fez acordo comercial com ninguém relevante nos últimos 20 anos. É a política externa que determinou o posicionamento brasileiro no mundo. Isso durou de 2003, 2004, em Puebla. Eu estava lá e vi o enterro da ALCA, porque o Brasil enterrou a ALCA.
E hoje a gente sofre com os produtos chineses no Brasil por causa dessa decisão. Isso é uma outra conversa, mas eu vou chegar no ponto. A partir daí foi todo esse alinhamento de BRICS, que é uma ilusão na Terra, o tratamento de China como parceiro estratégico, coisa que os chineses nunca trataram o Brasil como estratégico. O ideograma chinês, a relação com o Brasil não é de estratégico. As relações com a Rússia, as relações com a África do Sul, todo esse universo e o comércio na OMC, todo esse universo de apoio às organizações internacionais, Nações Unidas, etc., tudo de uma visão de mundo muito coordenada pelo senhor Celso Amorim. Tem que dar os nomes para as pessoas. Isso é história registrada e vivida. Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães. Isso só começou a mudar mesmo durante o governo Dilma, quando o presidente Obama veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro, estendeu a mão para o Brasil. Foi tratado como se fosse um subpaís. Isso só começou a mudar com o governo Temer, quando voltou um diplomata com um perfil daqueles da moda antiga, e não um submisso à escolinha Celso Amorim, que era o Mário Galvão. E tinha lá o Aloysio como ministro, mas o que importava é que o Mário Galvão tentou resgatar o Itamaraty. E depois veio o governo Bolsonaro, e o França também, Carlos França. E aí veio o governo Bolsonaro, que também não foi muito feliz nessa matéria. Mas era um outro universo, ele fez um alinhamento radical com o Trump, aquela coisa toda. Com o próprio Israel, dizer, né? com isso, com Israel, que me pareceu um alinhamento bastante civilizado, mas teve lá um exagero. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Renato. O presidente Lula, por mais brilhante, carismático e que feeling que ele tem, ele não tem a menor ideia até a página 3 da história do mundo. Ele não aguenta uma conversa aqui nessa mesa aqui 15 minutos. Não sabe do que está falando. Ele teve sempre alguém de papagaio nessa matéria internacional na orelha. E é sim esse pequeno grupo de figuras, eu diria que lamentáveis, que destruíram Itamaraty e que nos levaram a esse fato atual, que é o ápice de um desastre. Um desastre. Não me venha dizer, Luiz, que o Brasil agora é aceito de volta pelo mundo, o amor voltou e que agora o mundo respeita o Brasil de novo. Olha o que está acontecendo. É envergonhoso, é uma coisa assim, você fala, isso tem nome, isso tem doutrina, é como disse o Jean Turco. Não foi isso, não é uma coisa, não é um deslize. Isso aí tem uma cartilha. É uma visão de mundo distorcida. É uma coisa assim. Eu esqueci de contar, porque são tantas coisas. Aquela tentativa do Irã e da Turquia com o Brasil para resolver o problema do Oriente Médio. Que show de horror! Naquela época, a gente já falava, o Brasil não tem punch para isso. Aquele dia, recentemente, quando o Lavrov baixou no Brasil, foi um uso deslavado da nossa miopia, você entende? É de dar vergonha. A matéria internacional é sofisticada. E ela foi entregue desde 2003 para um grupelho, né, radical, porque economia, o PT não conseguia dar para o grupelho, deu uma política externa. A América Latina ficou na mão do professor Marco Aurélio Garcia, de quem eu fui aluno, companheiro de USP, no Gacinte, onde eu era jovem e ele era mais falecido também. O professor Marco Aurélio Garcia é que ficou com a América do Sul e criou a Unasul, e criou esse processo de integração de vamos pintar o Mercosul no mapa, e não são mais 4 países para fazer integração regional. Vamos colocar Bolívia, vamos colocar Venezuela, oba. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Foi um processo contínuo, sistemático, de conteúdo. E resultou nesse desastre. A tendência não é melhorar. Eu concordo com o Luiz, a tendência é que se a gente não tiver um movimento da sociedade organizada, civil, que está acontecendo, professores de alto gabarito, o professor Celso Laffer escreveu no jornal, escreveu artigo, mandou carta para o ministro. O professor Celso Laffer, uma autoridade internacional, né, que compõe a comunidade judaica. Erros crassos de entendimento da regra internacional. Ali, com classe. Quer dizer, os caras não sabem o que estão falando. E aí está aí, não sei se você vai mostrar aí, mas a resposta do ministro Celso Amorim, não é ministro, hoje ele é conselheiro. Sim. O ministro, ninguém nem sabe o nome, porque infelizmente, irrelevante. Um termo, ia usar um termo ruim, não vou usar, recebe ordem, certo? Quem dá as cartas é um senhor Celso Amorim, que a secla
fiel seguidor, como dizem os alemães, lacaio. Vollstrecker, né? Seguidor incondicional. Né? O que o chefe falar, ele faz. É que nem o Haddad, o que o chefe falar, ele faz. Ele virou isso. E é ele que dá as cartas nesse negócio. Então a gente tem que dizer quem é que está falando, ele tem que se explicar para a sociedade brasileira. Não pode ficar assim. Olha o desastre que isso gerou. Mas ele está se explicando. Olha aí, vamos botar na tela cheia. Celso Amorim. Piorou. Isso é coisa absurda, disse Celso Amorim após Israel declarar persona não grata, né? Declara o Lula persona não grata. Esses vídeos que a gente acabou de ver. E ele reagiu dessa forma, e ali embaixo a gente tem um detalhamento da fala dele, né? Isso é coisa absurda. Só aumenta o isolamento de Israel. Lula é procurado no mundo inteiro e, no momento, quem é persona não grata é Israel, disse Amorim ao blog nesta segunda-feira, ressaltando que se trata de uma opinião pessoal, por ainda não ter falado com Lula, o Bauer. Esse aqui é o blog da Andréa Sadi, lá no G1. Esse comentário dele, porque existe audiência para o posicionamento do Lula. Ele não está pregando sozinho. É uma nova audiência, esse é que é o problema. A balança do mundo mudou. Se você olhar no século XX, a economia global era praticamente Estados Unidos e Europa. Era um domínio, 60% do PIB mundial, talvez mais, 70%, 80%, era Estados Unidos e Europa. Se você for ver hoje onde é que está o PIB, a economia, o volume de classe média, o poder aquisitivo, não está nos Estados Unidos e Europa, majoritariamente. Então, você tem aí um PIB que se deslocou para países emergentes, só que nunca evoluíram politicamente. Evoluíram, vamos botar entre aspas, porque isso é uma percepção ocidental que esses países serão um dia um Estado de Direito, com uma democracia representativa, com a livre iniciativa podendo denominar o conforto material da classe média. Muito pelo contrário, a maioria dos países são autocracias, dirigistas, as classes médias são cativas desses governos que entregam algum benefício aqui ou acolá, ou liberalizam em função de sustentação política, mas são tradicionalmente autocracias. Nunca na história da Rússia, e olha que é uma história milenar, multimilenar até, é uma história de autocracia. Ela nunca, em nenhum momento, foi uma democracia. Nunca foi um Estado de Direito. A mesma coisa com a China. Como é que esperar que, de repente, esses países agora vai virar agora um Estado de Direito, etc. Então, a gente tem que se definir como um país, para que lado que o Brasil quer ir. Queremos ir para o Estado de Direito, todos os valores que nós aqui defendemos, ad nauseam, a todo programa, a toda intervenção, ou estamos aqui tomando uma guinada de 180 graus para uma tradição que nós nunca tivemos. Falar que a gente foi ditadura e autocracia, pontualmente sim, em alguns momentos até da nossa república, gostaria de pontuar isso. Né? Getúlio Vargas foi um expoente aí do modelo ditatorial, criou a Constituição de 1937, que era totalmente ditatorial. Talvez seja isso que esse atual governo almeja, fazer essa mudança para uma ditadura perene à la modelo. Mas o discurso é justamente o inverso, né? É exatamente o contrário. Salvar a democracia. Mas, constitucionalmente, a China, o primeiro parágrafo da Constituição chinesa, diz que nós somos uma ditadura democrática. República Popular. É bem claro isso. Então, esse modelo constitucional, esse jeito de operar, isso é típico desse outro lado do mundo, que agora tem afluência, tem armamento, e começou a aliciar cada vez mais países para um novo bloco. Eu até pontuei, quando teve o Fórum Econômico Mundial, que nós aqui também temos várias ressalvas e críticas, mas já tem um substituto para isso. Foi criado em Riad, na Arábia Saudita, um fórum também mundial, só que com outras premissas ali de investimento e norte-investimento. E até acho que é até mais atraente do ponto de vista assim, de não intervenção ideológica na questão de investimento, até por esse lado. Mas eles já estão criando essas outras estruturas para substituir uma plataforma defunta da ONU. Então a ONU está se prestando para ser infiltrada e completamente carcomida por dentro, está deixando de prover qualquer coisa que ela provia ou se dizia prover no passado,
E esse novo bloco autocrático já está criando todas as estruturas para substituir tudo isso que o Ocidente criou, para gerar esses fóruns não só de comerciais, mas também de direito, mas também de objetivo e político. Então, tudo isso a gente tem que olhar com muito rigor, porque essa ideia de que o Brasil se posicionando em prol desse bloco, no Ocidente, sendo um dos maiores países do Ocidente, isso é uma bandeira vermelha para o Ocidente. Talvez marque aqui um grande ganho para o bloco autocrático no jogo geopolítico e talvez o início do fim do Ocidente ou o início de uma grande revolta, uma reação positiva. É nisso que a gente aposta aqui. Eu, pessoalmente, aposto nisso. E me pergunta só uma coisa. Qual é o resultado dessa política aí? É a desconfiança dos nossos aliados tradicionais, das democracias ocidentais. Tradicionais, da nossa história republicana, desde o meados do século XIX, imperial até, desde o século XIX, a relação que a gente tinha com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, depois com a Europa Ocidental, a desconfiança de todos eles. E você acha, sinceramente, que a China e a Rússia e o Irã levam a gente a sério? Realmente, você acha que eles levam a gente... Como eu sempre já repeti isso aqui, quantas divisões a gente tem? Vamos combinar a conversa. Vocês acham tudo muito engraçadinho, porque eles olham o mapa, esse pessoal lá da América do Sul é grande, esses caras aí. Vamos, legal, bota eles daí. É que nem a África do Sul. Eles, deixa esse daí também, vai, traz pra cá. Não vale nada. Não vale nada. Se arrumar um lugar para comprar soja, minério de ferro e celulose, eles vão tocar um dia seguinte e não compra mais aqui. E um beijo para vocês. É isso mesmo. É um negócio... Assim, não precisa ser grande estudioso para enxergar. Nós perdemos o respeito dos nossos aliados tradicionais. E não temos respeito dos que a gente gostaria de ter. É um negócio de cachorro vira-lata mesmo. Mulher de malandro. Nossa. E estamos desarmados nisso. Acho que você pontuou bem. Nesse contexto todo, para você brincar com esses grandes cachorros raivosos, tem que ter também você precisa se proteger. E o que temos de proteção? Absolutamente nada. Então. Nada. Não temos nada para oferecer em defensoria nos mares, defensoria de solo, defensoria aérea, aeroespacial, cibernética, nuclear, nada. Não tem Estamos completamente desarmados. Então, porta-avião. Tem toda a razão, Lobauer. A gente está completamente... Viramos um território. É um território a ser desmembrado, ou ao menos parcelas desse território sendo concessionados a quem é que paga mais ou quem é que quer uma tal região, como foi a China. A China já passou por isso no século XIX, foi completamente fragmentada pelos impérios europeus, sabe muito bem o que aconteceu e como jogar esse jogo agora inverso. Sabe como eles chamam isso? Eles chamam de 100 anos de humilhação. Exatamente. Desde a Guerra do Ópio até a chegada do Mao Tse-tung. 100 anos de humilhação. É mais ou menos o que está se propondo a ser. Então, nesse caminho aí. Primeiros passos estão dados.